Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados multou essa empresa aqui em mais de R$ 14.000 por descumprir a LGPD. Você, advogado, sabia que os seus clientes podem ser os próximos? Pois é, eu sou Ana Carolina Telles, DPO e advogada especialista em proteção de dados. E isso aqui é um canal de YouTube. Então, se inscreve aí, já ativa o sininho e bora pro vídeo. A LGPD está em vigor desde setembro de 2020. E você já deve estar cansado de saber tudo sobre essa lei, né? Bom, se não for o caso, tá tudo bem. Eu posso te ajudar. É só clicar aqui no meu canal e vai lá e maratona todos os vídeos para você poder entender exatamente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei começou a valer em setembro de 2020, mas as sanções ficaram para depois. Elas só começaram a valer a partir de agosto de 2021. E o que isso quer dizer, Ana? Se uma empresa descumpriu a LGPD a partir de agosto do ano retrasado, ela pode ainda ser investigada pela ANPD e, se for o caso, receber ali uma sanção da autoridade. E quais são essas sanções, hein? De acordo com o artigo 52 da LGPD, a ANPD pode aplicar as seguintes sanções para as empresas ou os órgãos públicos que descumprirem a LGPD. Primeiro lugar, advertência. Segundo lugar, multa simples de até 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico, limitada ao valor de R$ 50 milhões. E além da multa simples, também tem a possibilidade da multa diária. Além das sanções pecuniárias, a gente tem a publicização da infração, eliminação dos dados e bloqueio dos dados. E você acha que acabou? Pois é, ainda não acabou não. Ainda tem a suspensão parcial dos dados, a suspensão do exercício de tratamento dos dados e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao uso dos dados. Pois é, eu fiquei até sem ar, são muitas as sanções. E aí você pode se perguntar, se a ANPD podia aplicar sanções a partir de agosto de 2021, por que ela só aplicou a primeira multa agora em 2023? Porque a LGPD precisava regulamentar como se daria a aplicação dessas sanções. Como estava previsto lá na LGPD, lá atrás, né, quando a LGPD foi aprovada. E aí entra todos os detalhes da aplicação de uma sanção. No caso da multa, a ANPD tinha que definir qual seria a dosimetria dessa multa, né, a dosimetria do cálculo. Quais seriam os fatores que poderiam agravar o valor de uma multa ou fatores que poderiam, inclusive, diminuir o valor da multa? Então, ela precisava ainda definir todos esses detalhezinhos. E de pequenos não tinham nada. Eram detalhes mandatórios para que a ANPD pudesse, de fato, se fazer valer como a entidade fiscalizadora da LGPD. E foi isso que ela fez em fevereiro de 2023, quando ela publicou o Regulamento 04, que é o regulamento da dosimetria das sanções da LGPD. Ou seja, com a publicação do regulamento, qualquer empresa que, de alguma maneira, estava infringindo a LGPD a partir de agosto de 2021, que é quando as sanções de fato começaram a valer, podem receber um presentinho da ANPD em forma de multa. Ou até mesmo uma sanção administrativa, como a gente já falou anteriormente. Tá, Ana, eu acho que eu entendi agora, mas como eu posso evitar que os meus clientes sejam multados ou sancionados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Bom, para essa pergunta não tem uma resposta completamente fácil, mas eu vou te ajudar. O primeiro passo para uma empresa evitar sanções da ANPD é se manter adequado à LGPD. Então, ela precisa implementar alguns processos internos que vão requerer algumas mudanças ali naquela rotina. E, obviamente, isso não quer dizer que processos de conformidade são uma coisa pronta que você pode posteriormente engavetar em qualquer armário por aí. Na realidade, o programa de conformidade à LGPD, ele é vivo e contínuo, e você deve estar monitorando todos esses processos e todas essas tarefas de conformidade continuamente. Achou complicado? Deixa eu simplificar para você então. Basicamente, o que a empresa precisa fazer é o seguinte:
realizar as mudanças, aplicá-las na prática e monitorá-las constantemente. Então, isso quer dizer que você não pode simplesmente pegar aquele processo e engavetar, porque se você fizer isso e basicamente parar de olhar diariamente aos processos de conformidade à LGPD, você pode ter certeza que a empresa ou o seu cliente vai enfrentar consequências muito negativas lá na frente. E para executar esse programa de conformidade, eu tenho uma metodologia própria que eu apelidei carinhosamente de metodologia Teles. E ela define uma abordagem baseada em 6 pilares essenciais para que você possa alcançar a excelência na adequação à LGPD de forma sistêmica e eficiente. Esses são os 6 pilares essenciais que você deve abordar para poder executar com eficiência essa metodologia. O primeiro é identificação ou identificar riscos. O segundo, cultura e conscientização. Já o terceiro pilar são as políticas e procedimentos. No quarto pilar, a gente vai abordar a parte de contratos. Já no quinto, a parte de governança. E para a gente fechar, a parte de incidentes de segurança. No primeiro pilar, eu aconselho a realizar um diagnóstico detalhado para você poder detectar as possíveis vulnerabilidades e ameaças à segurança e à privacidade dos dados. Já o segundo pilar, ele envolve a criação de uma cultura organizacional voltada para a privacidade e proteção de dados. E aí você vai buscar a conscientização de todos os seus colaboradores e também dos parceiros. No terceiro pilar, você, advogado, deve ajudar as empresas a desenvolver políticas e procedimentos que estejam alinhados com a legislação de proteção de dados. O quarto pilar abrange a revisão dos contratos celebrados pela empresa, em especial aqueles que envolvem compartilhamento de dados com terceiros. Já o quinto pilar está voltado para a governança da proteção de dados no contexto da organização, envolvendo inclusive a designação dos responsáveis por manter a conformidade à LGPD. Aqui vai ser muito importante a criação de um comitê ou até mesmo uma equipe multidisciplinar responsável por gerenciar e monitorar todas as atividades relacionadas à privacidade, proteção de dados, segurança, tudo que envolver dados pessoais. É importante que esse comitê absorva e esteja visualizando diariamente. E por fim, a gente chega no último pilar, incidentes, ou melhor, incidentes de segurança. Aqui nesse pilar, a empresa vai desenvolver um plano de gestão de incidentes, ou até mesmo um plano de gestão de crises, para poder saber lidar com o incidente de segurança quando ele efetivamente acontecer. Então, até chegar lá, para estar preparada para lidar com esses incidentes, é necessário implementar esse plano e realizar vários testes, porque planos de gestão e procedimentos corporativos, a gente só pode falar que são devidamente eficientes depois de testados à exaustão. Bom, vamos considerar que a gente testou e realmente o plano tá ok. Depois de tudo isso, você pode ter certeza que a empresa vai estar preparada para poder lidar com potenciais incidentes, agindo sempre rapidamente para notificar as autoridades competentes e, assim, mitigar quaisquer danos causados por aquele incidente. Bem legal essa metodologia, hein, Ana? Mas será que isso funciona na prática? Felizmente, eu já comprovei reiteradas vezes na prática que essa metodologia ela age ativamente para poder evitar descumprimentos à LGPD. E que, em última instância, é basicamente dizer evitar sanções e multas da NPD. Mas não vai achando que isso aqui é fórmula de bolo, porque definitivamente não é. Na realidade, o projeto de conformidade à proteção de dados não é um projeto que tem início, meio e fim, temporal. Ele se estende no tempo e ele também está sempre em constante evolução. Por isso que as empresas devem sempre estar comprometidas com essas conformidades necessárias e realizar todas as mudanças que identificar que vão fazer com que o seu programa de conformidade seja mais eficiente.
E não esquece que você, advogado de privacidade, pode ser essa força transformadora que muda tudo internamente nas empresas. E aí, o que você achou do vídeo? Tem alguma dúvida sobre essa metodologia ou você conhece uma outra metodologia ou framework que você aplica na prática e que seja extremamente eficiente? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente poder conversar sobre isso. Ah, e se você ainda não viu, vai correndo ali ver todos os outros vídeos no canal para você poder entender a essência da LGPD, porque com certeza isso vai ser extremamente relevante para sua prática profissional em proteção de dados. Obrigada e até o próximo vídeo.